Fala, gente! Sejam bem-vindos então a mais uma aula de cálculo, onde eu vou resolver o livro do James Stewart. A gente está aqui no capítulo 1.2, beleza? Que é chamado de Modelos Matemáticos, uma lista de funções essenciais. Nessa parte aqui, eu já comentei na outra aula, o livro ele fica fazendo a transição entre o ensino médio e a graduação. Só que ele não falou isso para você ainda. Então, o que ele está discutindo no CERN ali são as inclinações das retas de gráficos que você pode ver ou que você pode calcular a partir de uma relação algébrica, né? O algebrismo, aquele negócio de ficar mexendo letras e números de um lado para o outro para você entender, beleza? E lembrando também que o que eu estou ajudando vocês aqui é mostrar como que as inteligências artificiais não sabem cálculo. E hoje é mais uma aula do mesmo motivo aqui, de mostrar como que o chat GPT, ele não entendeu aí, o chat GPT, até outras inteligências, né? O que eu peço sempre para vocês, que se vocês estão usando alguma outra inteligência, deixa nos comentários aí, que eu vou dar uma olhada nelas também para ver como que a matemática delas está rodando, né? E o chat eu fiz essa pergunta para ele, né? Eu falei, se eu esboçar o gráfico de todas as famílias, e aí eu escrevi essa função que vocês estão vendo aí, ó, f de x igual a 1 mais m vezes, em parênteses, né, x mais 3. Daí, então, o que elas têm em comum? Tudo bem? Aí eu perguntei isso para o chat GPT, eu vou mostrar para vocês já já, tá? E ele não me respondeu, ele não respondeu do jeito correto, ele falou que eram retas paralelas. E se você já der uma olhada ali, ó, a família não são retas paralelas, né? Na aula anterior teve uma ali que eram retas paralelas. Nesse caso aqui, vamos montar nossos eixos coordenados rapidinho, e a gente já joga lá no que o chat fez de certo, tá? Ele não fez tudo errado, não. Ele demorou, mas ele fez coisas muito certas também depois que a gente ajustou algumas coisas. Então, eu tenho meu gráfico XY, lembrando que o meu Y é a minha função que depende de X, né? Então, tem uma relação de dependência. Isso vai ser o seu cálculo desde o 1 até o cálculo 4, cálculo A até o cálculo C, enfim, dependendo de qual for o seu curso, mas vai ser sempre isso: funções, aplicações de funções, tipos de funções, derivada de funções. Então entenda a função agora, nesse momento. Tá? E o que que ele quer com essa função aqui? Quer saber se a sua maturidade de função está funcionando, né? Então, essa função aqui, ela varia com quem? Ela varia com o x, só que ela tem uma dependência de inclinação com o m. Ou seja, se o m muda, o ângulo de inclinação, né? Vou fazer um ângulozinho aqui, ele muda também. O ângulo de inclinação dessa minha reta, né? Lembrando que uma função linear, do tipo que está aqui, né? Ele escreveu função linear, ela é uma função do tipo mx mais b ou ax mais b, né? Onde o a ou o m é a inclinação dessa reta. Tá? Então, o que vai ser a inclinação? E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Ele vai ser a inclinação e uma soma. Como assim uma inclinação e uma soma? Dá uma olhada aqui na função que está escrita, ó. 1 mais m vezes x mais 3. Então, se eu abrir essa minha função, ó, se eu escrever assim, ó, o f de x, e eu escolher um m, né? Ou se eu abrir a função, vamos abrir a função que vai ficar mais claro para vocês, tá? 1 mais m vezes x, abrir a função é realizar a distributiva, né? Se você está na faculdade, você não vai falar chuveirinho nunca mais, tá? Chuveirinho aí é uma coisa muito... Nem no ensino médio a gente fala isso mais. Tá bom? Então a minha função ficou desse jeito. Aí então eu vou fazer o quê? Eu vou deixar os números em evidência, os números juntos, né? Aqueles que não têm o x envolvido, ou seja, eu vou descobrir o coeficiente do x, tá? Então vamos lá então, ó. Aqui vai ficar mx mais um valor numérico, né? E esse valor numérico, eu comentei já na outra aula, é aonde a gente corta o eixo y, né? São os cortes no eixo y. Então significa que esse meu m, além dele mudar a minha inclinação, se eu aumentar ele, a minha inclinação aumenta, fica uma rampinha mais inclinada, né? Ele vai mudar quem também, ó? Aonde eu corto no eixo Y. Fechado? Fechado? A gente vai esboçar alguns aqui rapidinho e aí depois eu vou pegar o que o chat me apresentou. Lembrando que se você não tem uma calculadora gráfica, se você não tem uma calculadora dessas muito potente, você pode hoje em dia utilizar o chat GPT, porque ele apresenta isso para vocês com muito sucesso. Tá? E muito bonitinho mesmo, ele apresenta isso bonitinho, você pode pedir para ele melhorando ao longo das conversas.
E quanto mais você conversa, mais ele aprende sobre o assunto, tá? Vamos lá, então. Aqui, então, ficou minha nova função, né? Vocês conseguem notar que agora a relação que o x está aqui, ó. Então, se eu mudar o meu m, se, por exemplo, eu fizer o m igual a 1, o meu m igual a 1, a minha função agora, a minha função y, ela vai ser aqui, ó, x mais, né? Lembrando que a inclinação aqui, x, quando não tem nada na frente é 1, mais 1 mais 3, né? Que é 4. Ou seja, é uma reta que ao invés de partir do zero aqui e subir, ela vai partir do ponto 1, 2, 3, 4, tá? Que é esse ponto aqui. E ela vai subir porque tá positivo, tá? Já vou falar a respeito dos valores negativos. Tenha paciência, tenha paciência. Então, essa aqui é a nossa primeira reta para o m igual a 1. Tá? Professor, mas é um pouquinho mais inclinada. Acho que não ficou tão no meio aí, né? Porque como a tangente, perdão, a inclinação é 1, como a inclinação é 1, né? Eu já falei na revisão que a inclinação também é a tangente, que são as primeiras aulas, né? Aqui a gente já está nas aulas mais de 70. Então, lá nas primeiras eu falei sobre a inclinação. Então, quando aparece o 1 aqui, então ela corta bem no meio, né? Então, deveria ser uma coisa mais assim, ó, no meio dos dois. Então, a inclinação seria mais para lá. Opa, um pouquinho mais para lá. Tá? E por que eu estou destacando bem essa inclinação aqui? Para a gente conseguir comparar ela com o m igual o m2. Se fizer o m igual a 2 agora, como é que seria isso? M1, m igual a 1. Se eu fizer m igual a 2, vamos olhar lá em cima, né? M igual a 2. Vai ser m vezes x, então vai ser 2x. A inclinação mudou, ficou mais inclinado, e ao mesmo tempo ela subiu mais alta, então ela está mais lá em cima. Olha a minha função, então, ao invés dela cortar no 4, vai ser 3 vezes 2, que dá 6, mais 1, 7. Então agora eu vou partir do ponto 7, nem cabe aqui no meu desenho, né? 5, 6, 7. Coube, vai acabar atravessando nossas questões ali, escrito, mas não tem problema. Então seria uma coisa mais inclinada, tá? Uma coisa mais inclinada e um pouquinho mais ali. E uma coisa que foi bem interessante, que conversando com o chat aqui, ele encontra alguns pontos, né? Como assim alguns pontos? Se você notar essa relação aqui, então ela vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Possui várias inclinações e depois que fica negativo, deixa eu voltar aqui, que tem uma reta, claro, se o m for zero, olha só que legal, o m for zero, o valor é 1, a minha função vira 1, né? O zero é esse lado aqui, ó, e zero é esse lado aqui. Então, minha função fica sendo 1, tá? Então, seria bem no número 1, né? Ele seria uma reta paralela ao eixo Y. E depois disso, o que começa a acontecer? Que essa reta começa a ficar para baixo, ficar negativa. E por que que isso acontece? Vou escrever aqui do outro lado agora. Se eu pegar um m menos 1, o m menos 1, aí então vai ser minha função menos x, daí vai ser 1 menos 3, que vai ser então menos 2, tá? Então agora cortaria ali no menos 2 ali embaixo, tá bom? Tá, por que que eu tô falando disso daqui, disso tudo aqui? Porque se você notar, ele gira em torno de um determinado ponto, tá? As retas elas não acabam aqui, ó. As retas elas prosseguem, né? Então, como as retas prosseguem, elas vão girar em torno de um determinado ponto. Eu acredito que não vai aparecer aqui no meu gráfico, porque não ficou muito bem desenhado, mas teria um ponto específico que ela gira em torno, né? Eu nem sei se é nesse quadrante mesmo que ela gira em torno. Tá? E eu perguntei para o chat e ele me apresentou esse ponto. Olha que legal. Então ele entende um pouco do cálculo, né? Mas só que ele não entende a pergunta em si, o cerne da pergunta, né? Lembrando que se você estiver usando inteligência artificial para resolver suas perguntas, é interessante você notar o jeito que você escreve a tradução, tá? Porque quando ele traduz para o inglês, às vezes fica um pouco bagunçado ali, tá? Bom, mas eu não vou ficar mais pilotando aqui, por quê? Porque eu fui lá e pedi a pergunta, né? Lembrando que o Stuart aqui, então, ele está fazendo o caminho das questões, ó, que todos os membros da família da equação linear tal têm em comum. O que eles têm em comum é um determinado ponto, que é o ponto menos 1 para x e 3 para y, se eu não me engano. Tá bom? Ele vai mostrar ali para a gente agora, a gente vai tentar identificar isso. Tá? Eu vi ali, ó. Eu vi ali não, né? Eu abri ali para a gente. Vou montar aqui, ó. Perguntei para o chat, ele me deu o código.
Eu chegando lá, então, ele me deu até uma barrinha aqui para ficar mudando os valores de M, ó. Isso aqui eu não pedi para ele. Ele foi uma coisa que ele adaptou. E aí a minha função aparece ali, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, opa, plotar o gráfico de, não consigo achar bem no meio, deixa eu resetar aqui, que ele fica sumido. Isso. Zero. M igual a zero, plotei, ó, olha o que eu falei. Ficou em torno do 1, tá? Agora eu vou aumentar o meu M. Opa, positivo, positivo. Lembrando que se você não está vendo os valores aqui, ó, o 00 está aqui, ó. Deixa eu botar uma retinha. 0. E aqui o outro 0. Tá? Por que eu estou mostrando ele aqui? Estou mostrando ele para a gente ver que ele gira em torno de um determinado ponto. É, eu acho que é 1,3 mesmo, ó. Ele me apresentou isso ali em cima. Nós vamos tentar identificar isso, ó. Ah, por que que tem que ser? Achei menos um e menos um, hein? Porque quando a gente zera ali, ele dá um valor. Não, menos um e um. Então, menos um aqui e um. Tá? Só tem um jeito de saber, que é testando, né? Então, eu fui testando e fui montando essas retas ali, né? Ou você faz o valor, vai substituindo, faz y igual a zero, x igual a zero, e encontra determinados valores. Agora ele mudou, ó, ele mudou o eixo, então o zero zero não está mais onde eu desenhei no anterior. Agora o zero zero deslocou um pouquinho para o lado. Ah, achei. Tá? Então, onde estaria o ponto aqui, onde que ele passa em comum? O zero zero está aqui. Então, ele girou de novo em torno desse ponto aqui, ó. É isso? É por aí. Por aí, tá? Mas enfim, gente. Enfim. Essa aula aqui foi para mostrar para vocês que a gente pode responder o livro do Stuart igual a essa questão aqui, né? Essa questão que é a questão número 6, a questão da nossa aula de hoje. Tá? E também utilizar ele para inteligência artificial. Tá bom? Lembrando que a inteligência artificial vai errar algumas vezes, então você vai ter que pegar e usar o seu conhecimento do ensino médio ainda, isso do ensino médio, né? Para você pegar e suprir suas necessidades. Uma delas aqui foi então você ficar mudando os valores de M e conseguir várias famílias, né? Então o que elas têm em comum? Elas giram em torno de um ponto, tá bom? Em torno de um ponto. Esse ponto é o menos um para o x e o y1 também. Tá, professor, mas acho que não é isso daí, não. Gente, agora que eu estava conversando com vocês aqui, me deu uma ideia aqui, talvez não seja isso daqui mesmo, não, tá? Vamos deixa nos comentários aí, que daí na próxima aula que eu for responder a questão 7 pode ser que seja um outro ponto, tá bom? E eu vou ver o que, que o chat pode fazer para ajudar a gente, também jogo para vocês na próxima aula. Beleza, galera? Por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês. Professor Michael Santos ficando aqui. Lembrando que se você precisa de ajuda em cálculo, clica no primeiro link da descrição, tem um descontinho para você ali e eu vou te acompanhar. Você vai ter muito sucesso na sua graduação, beleza? Garantindo a sua aprovação sempre. Um abraço. Tchau, tchau.